Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Virando o Jogo à Direita. Nesse vídeo, vamos ver o debate entre o Thiago Pavinato e o Carlos Tramontina, que participaram do programa do Flow e debateram sobre as decisões que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando nesses processos do golpe e também no processo das fake news, medidas que terminaram fazendo com que ele fosse sancionado pelos Estados Unidos com a Lei Magnitsky e ficasse conhecido mundialmente como um ditador de togas. Pavinato, com sua inteligência e sagacidade, destruiu completamente os argumentos do Tramontina, fazendo com que as narrativas do esquerdista fiquem completamente desmoralizadas e sem sentido. Então, pessoal, fiquem comigo até o final do vídeo, pois esse debate está incrível e tenho certeza que vão gostar. Porém, antes gostaria de pedir que não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar seu comentário, pois isso vai ajudar nosso canal de direita a crescer e ser mais recomendado pelo YouTube. Obrigado por nos ajudar e vamos ao nosso conteúdo. Sabe que tem alguns momentos que eu fico surpreso em ver você é um crítico feroz do STF, né? Sou, claro. Não, E você tá dizendo- eu sou um cara entusiasta do STF, eu sou crítico dos sequestradores do STF. Tá, e é a sua posição que você vem defendendo e tal. Agora, eu fico um pouco assustado quando eu vejo as críticas ao STF ultrapassarem os limites do respeito à instituição. Porque aí, se a gente for para os Estados Unidos, Certo. a Suprema Corte Americana ela é conservadora. Tem acho que um juiz que não é conservador. Todos os outros são identificados como conservadores. A Suprema Corte tem dado algumas sentenças e tem tomado algumas decisões reafirmando decisões do presidente Donald Trump, né? Algumas delas surpreendem, inclusive aquela relativa ao nascimento de bebês nos Estados Unidos e que muitas vezes o presidente americano tem determinado a saída do Certo. pai, da criança e tudo mais. Ok. Na Constituição diz que não pode. Mas a Suprema Corte toma a decisão, ninguém vai apredejar a Suprema Certo, o que Corte. E acontece? aqui, Você eu vê fico algum juiz surpreso. da Suprema Corte Americana indo para o Caribe todo final de semana, indo para Mykonos, andando com o avião da Força Aérea dos Estados Unidos? Você vê algum juiz saindo na capa da The New Yorker, mostrando a sua linda capa e fazendo poses sexys? Você não vê um juiz da Suprema Corte Americana descendo para a briga de bar? Ah, mas teve esse ano denúncia contra o juiz que levou dinheiro de empresa. Tem 2 juízes que foram muito criticados. Não, porque criticar é viajaram livre. por- Mas ninguém porque foi preso por criticar o juiz. Mas não. Foi? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que aqui, nos Estados Unidos, também houve denúncia contra juízes que aceitaram jatinhos, Certo. viagens e tudo mais. Quem Então, está denunciado está preso? Quem denunciou não está sei, preso? eu não acompanhei isso. Então, Mas há precisava. uma outra atitude em relação à instituição, porque nós passaremos e os presidentes também, mas Sim. a instituição vai ficar. Exato. E ela também já foi criticada antes. Mas hoje, a virulência e a agressividade contra a instituição, eu fico olhando e falo assim, bom, se nós começarmos a destruir as instituições, Mas não somos nós. vai sobrar o caos. Quem está, Nós todos, quem todos, está, eu tô quem dizendo. está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de 1, 2, se eu tiver boa vontade. Por quê? A Constituição e as leis brasileiras, elas são claras em alguns pontos. É proibido um juiz dar entrevista. É proibido que um juiz e um ministro do Supremo é um juiz. É proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. Para ficar em 3 casos, o Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa para as organizações Globo, em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Prejulgou. Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou, Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou, você vai fazer fotos sensuais para New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar, você vai falar para o The Wall Street Journal. Como ele fez anteontem. Então ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem está ferindo de morte a instituição é o ministro. E daí vem a virulência, porque um ministro não pode descer para a briga de bar.
Quem já viu a foto do professor Moreira Alves no jornal? Nunca se viu. Nunca se viu. Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio para um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali e depois ainda liga para a empresa, para o jornal O Estado de São Paulo e diz: mande embora quem bateu esta foto, uma foto para ganhar prêmio. Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. E às vezes, porque a gente ergue um tom de voz, parece que a gente é virulento. Mas não tem grito de uma multidão que seja mais poderoso que uma caneta de ministro do STF no Brasil. E sempre foi assim. Você pega os trabalhos da Constituinte de 88 e os lê. O poder do Supremo, com uma Constituição deste tamanho, é imenso. Um dedo do meio de um juiz do Supremo mostra que aquilo não pode continuar ali. Que qualquer opinião... Porque o povo brasileiro é um povo sem educação formal. E o Brasil, o Estado brasileiro, assumiu o compromisso de educar, de dar educação para o povo, mas não dá. Uhum. Então o que a gente vai esperar de pessoas simples? Porque o brasileiro é um povo simples. Quando você fica com raiva e você não sabe como se expressar, você fica com raiva. Fala palavrão. Ô, Pavinato, Mas isso, ele como juiz supremo, e ele mostrar falou o dedo que- do meio. ele falou na entrevista para o Washington Post que não vai mudar um milímetro do comportamento dele. Né? Você veja. Ele E está ele- falando de um caso que ainda está acontecendo. E ele disse que as provas serão olhadas, tudo vai ser analisado, foram ouvidos 179 depoimentos e que tudo está sendo feito de acordo com a lei. Veja né? o depoimento do Cid. Quando ele fala, quero lembrar aqui que o senhor, se o seu depoimento for satisfatório, nós vamos cancelar o acordo de não fazer a persecução criminal contra sua mulher, sua filha e seu pai. O que é isso? O que é isso? Como diria Maria do Rosário com Jair Bolsonaro, o que é isso? O que a lei brasileira estipula em acordo de delação premiada? O acordo não poderá ter benefícios que ultrapassem o indivíduo do colaborador. Então a lei proíbe uma homologação de um contrato de colaboração que coloque filha, pai e esposa. E ele acha isso natural. E quando a gente faz a pergunta certa, e a lei? Por que o senhor não aplica a lei? Aí se malufa, um juiz não pode malufar e responder o que quer. Ele tem que ser objetivo. Não há Estado de Direito sem objetividade. Eu acho que daqui a pouco nós estamos invocando a tonga da mironga do cabuletê para dar decisão e pirueta nesse país. Você Coisa triste. acha que ele vai condenar? Primeiro, ele vai condenar Bolsonaro? Ele já Vai está, pedir o Bolsonaro já condenação? está condenado. Faz E tempo. vai condenar com a pena máxima? Bom, se Porque você tem uma perguntasse coisa- isso para o jurista, eu falava, ele não poderia nem estar processando. Bom, Porque mas aí perdeu ele o prazo, perdeu-se o prazo. Mas ele está, esse é o fato. E isso é crime de abuso de autoridade. Mas está, Lei de 2019. isso é fato. E E aí nós vai ter o estamos julgamento. acostumando. Aí vai ter o julgamento. Você acha que ele aplica a pena máxima? Porque se discute muito também. Ele pode fazer tudo. o Ele pode peso- pôr até pena de morte. Do jeito que está o Brasil, ele pode escrever até nesse caso a cadeira elétrica. E tem gente que vai fazer assim, deve. Se discute o peso das penas às pessoas que invadiram a área dos 3 tribunais Sim. e foram condenadas a 14 anos, a 17 anos. Se discute muito o tamanho dessas penas em relação àquilo que foi comprovado ou não. Foi comprovado no mínimo que as pessoas estavam lá. Mas tem outras coisas lá que foram incluídas nas investigações, no inquérito e no julgamento. Você acha que em algum momento vai se voltar a discutir a pena destas pessoas? Não tem como. Juridicamente não tem como. Porque é tudo nulo. É tudo nulo, não tem validade jurídica nenhuma. Eu fiz uma pesquisa de jurisprudência nos estados. Sabe quantos % de traficantes que são presos traficando com fuzil na mão? Sabe quantos % é de 17 ou mais anos de reclusão?
Zero. Todos são penas menores. Você traficar com um fuzil automático no Brasil não dá isso. Aí, Bom, use o critério de proporcionalidade que quiser, mas é tudo um absurdo. Quando o Sérgio Moro fez o que fez com o Lula, e eu passei acho que 2 anos e meio sendo chamado de comunista. porque tu achava que O Sérgio Moro, ele engendrou todo esse zeitgeist do inferno que hoje é praticado pelo Alexandre de Moraes. Aham, verdade. Só que ele não se tocou que ele não era um juiz do Supremo, ele era um juiz de primeira instância. Agora, quando esse método Moro é aplicado no Supremo, aí o caos está instaurado. E sabe o que é mais engraçado de ver? Teve uma ocasião, e esta ocasião levou o ministro Gilmar Mendes a chorar em uma sessão. O então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, hoje ministro do STF, da primeira turma do Alexandre de Moraes, presidente da primeira turma do Alexandre de Moraes, ele pediu uma parte porque o Moro estava atropelando uma etapa da audiência. E o Moro se virou para o Cristiano Zanin e disse o seguinte: se o senhor quer presidir a audiência, faça concurso. Isso foi um desrespeito danado a um advogado. Eu, como advogado, à época, nossa, se o juiz falasse isso para mim, ele saia ascendente da audiência e eu saia preso. Mas ele falou, isso causou comoção no STJ, etc. E há algumas semanas, o advogado do Felipe Martins, na primeira turma, pediu uma parte, porque o Alexandre estava editando trechos de uma conversa, e de fato está fazendo. Sabe o que o Alexandre disse para o advogado Felipe Martins? O quê? Se o senhor quiser mandar na audiência, o senhor preste concurso. Mesma coisa. E o que o Cristiano Zanin fez? Não vi, não sei. Exato. Ninguém falou nada. Exato. Agora vem cá, Pavinato, você não enxerga a gravidade do que aconteceu e do que é chamado como tentativa de um golpe de Estado? Eu enxergo. Não, eu não enxergo como golpe de Estado. Eu enxergo como a gravidade da desinformação, mas não porque as pessoas foram levadas a dar um golpe. A gravidade de desinformação na vida das pessoas, de levá-las a acreditar que ir para Brasília num domingo de recesso, que não tem um deputado, um senador e um juiz do STF em Brasília, fosse mudar alguma coisa. Isso me preocupa quanto à ignorância. Agora, vamos fazer hipóteses. Vamos imaginar que todos que estavam ali eram realmente pessoas perigosíssimas que foram dar um golpe de Estado. Vamos trabalhar com essa hipótese. Vamos considerar que todos queriam dar um golpe de Estado, queriam fuzilar e empalar o corpo nu de Alexandre de Moraes no centro da Praça dos Três Poderes. E todos estavam comungando e compartilharam ali tarefas. Né? Um vai fazer uma coisa, outro, porque estava tudo organizado. Vamos falar que realmente seria um golpe como nenhum outro. Mesmo nessa hipótese, em que todos assumem a sua vontade assassina de empalar tão nobre ministro do STF e apear o poder pelas mãos e entregar a Débora dos Santos o Ministério da Saúde e entregar ao João das Couves o Ministério da Fazenda, considerando tudo isso, eu tenho que pensar o seguinte: ou eu sou o Estado de Direito ou eu sou o Estado de exceção. Se eu sou o Estado de Direito, eu preciso condená-los seguindo o princípio da estrita legalidade. Eu fiz isso? Não, então está errado. Ah, mas isso é muito grave. De fato, essa hipótese que eu estou considerando, ela é muito grave. Então, não há que haver uma exceção. Bom, no Estado Democrático de Direito, a exceção é prevista pela própria Constituição, que no caso é o estado de sítio ou o estado de defesa. São duas hipóteses, que tem que passar pelo Conselho da República, tem que ter aprovação do Congresso.
São as únicas duas exceções previstas à vigência do direito. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito bom ver o incrível Pavinato destruir as narrativas do Tramontina, que é esquerdista fanático e defensor do Lula e do Xandão. Então, pessoal, se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, além de acionar o sininho das notificações e também deixar seu comentário, pois isso ajuda muito nosso canal de direita a crescer. Obrigado por nos ajudar, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.